da janela desta nossa caravana, pomos o caminho ao teu dispor. Pomos o caminho ao teu dispor. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Obrigada por estarem aí. Vamos já arrancar nesta viagem que tenho a certeza que vai ser maravilhosa. Temos, claro, a companhia da Ultra Suave com as gamas abacate, camomila, aveia e alperce. Isto são especialíssimos para a hora do banho. Não sei se a hora do banho te traz muitas, muitas. E por acaso usávamos essa marca. A sério? Era. Quem não usava, não é? E por acaso é E quem verdade. não usa? Lá em casa ainda os meus filhos gostam muito. E era um momento em que estávamos todos juntos e obrigava-nos a acalmar a nós para eles conseguirem também vivenciar aquilo Certo. com calma e bem. Era E ótimo. aquele cheirinho Cheirinho a bebê. não é? E do cabelo, e que quando normalmente é sempre antes de dormirem que vão tomar aquele banho e depois vão para a cama e, Veste não o é? pijaminha. O pijama é tão bom, É perfeito. memórias tão maravilhosas. Por acaso é verdade. Tu lembras-te do anúncio da televisão dos patinhos? Lembro, então não me lembro. Lembras-te? Lembro-me perfeitamente. Incrível. Lembro perfeitamente. Estas memórias realmente são maravilhosas, esta marca é icónica, e por isso estas viagens com ela são super boas. Olha, já que estamos a falar de cheirinho, um cheiro da tua infância. Sabes que tenho dois muito proeminentes. Um que dura até agora, que é o cheiro da minha mãe, da roupa da minha mãe, que é uma coisa estranhíssima, isto dito assim, porque ela cheira sempre bem e ela lava a roupa e continua a cheirar a ela. E a minha filha até hoje diz que é o cheiro da avó. E depois tem outro nós passávamos férias no Furadouro, que é uma praia no norte, e de chegar a casa com aquele cheiro a mar e a avó estar a fazer a comida, o cheiro de entrar em casa e ter o almoço feito. Que bom. São os melhores cheiros da minha infância. E ias lá almoçar todos os dias? Sim, porque passava férias com a avó e com os sim. avós, avós. no Furador. E então era uma época diferente em que íamos para a praia sozinhos com os amigos, não é? E depois Sim. voltava para o almoço e era o cheiro da avó que cozinhava eximiamente. As avós, muita gente na caravana me traz as avós. Sim. E os avós, não é? Aquelas memórias tão boas. Sim, é um amor que não existe. Uhum. Não sei se és muito agarrada ou não, mas uma página de Instagram que espreites todos os dias. Pois não sou, sabes? Eu não Já sou. sabia, não sei porque eu já sei as pessoas que me vão dizer tipo Não, e depois tem aquela coisa meio assim. Adoro as páginas, não vejo nenhuma especificamente, mas adoro as páginas dos cãezinhos com os bebés. Aquelas coisas fofas dos cães com os bebés, dos cães com as mães, dos bebés com as mães. Depois de culinária gosto imenso e de arquitetura. Arquitetura adoro. A sério? É tipo, principalmente arquitetos brasileiros. Mas é hobby? É uma coisa que É hobby. Tipo aquela a tua paixão escondida? Casas, decoração, arquitetura, Sim. principalmente brasileira, porque vivi muitos anos lá, então tenho a coisa da arquitetura. Sim, Oscar Niemeyer. Eu tenho vários Exato. de aquelas casas maravilhosas que só eles sabem fazer. Sim. O que é que fazes ou para onde é que vais quando precisas de tomar uma decisão, respirar fundo, deixar coisas para trás? Sabes que enviesado, eu tenho o viés das minhas profissões, não é? Mas eu acho que é tipo, vou para parar de pensar. Ao contrário de pensar, porque eu acho que para tomar uma boa solução tem que se parar de pensar naquilo que se tem. Às vezes é preciso Tem que se fazer ao contrário, não é? E então, ou a praia, ou os cafés ali, sou menina da Avenida de Rua, Marieira, sentar num café a ler um bom livro, tenho esse ritual. Para desligar. Sentas-te no café a ler o Eu sou daquela região ali, não é? Avenida de Roma, Marieiro, não é? Avenida da Igreja, e há o hábito de ir para o café. E sentaste no café a ler, já os meus avós faziam isso. Tão bom. Um dia para onde não querias voltar? Já sabias que eu ia fazer isso. Sim, às vezes fica assim um bocadinho, porque estás aqui como profissional, mas eu gosto que os meus profissionais também me deem mais alguma coisa. A doença da minha mãe. Da minha mãe. Já percebi que és muito ligada à tua mãe. Sou. A doença da minha mãe, porque foi uma doença que a tornou em segundos completamente incapacitada, mas ela foi uma doença neurológica, não interessa, e é uma guerreira porque deu a volta por cima e conduz, vive sozinha, faz tudo sozinho, que os médicos nem sabem como é que é possível. Mas esse dia é um antes e um depois. Sim. Palavra preferida? Acho que vínculo.
Então, foi fácil chegar a uma palavra preferida? Quando vi que fazias essa pergunta, eu pensei, a primeira que me vier à cabeça é a que eu vou dizer, porque acho que é a mais proeminente. E, e acho que precisamos de vínculos A tua positivos. profissão é muito de vínculo, não é? Mas acho que temos que ter vínculos, temos que nos vincular às coisas, às pessoas, aos afetos. Acho que vínculo. Fica vínculo. Vínculo, é. É psicóloga, professora do método de Rose, é assim que se Método diz? de Rose, sim. De Rose? É. De Rose. É E francês. mãe da Julieta e do Lourenço. Exatamente. Aos 19 anos apaixonou-se por este método de Rose e decidiu transformar esse caminho em profissão que segue há mais de 20 anos. Meu Deus. 24. Viveu 8 anos em São Paulo, onde casou e foi mãe pela primeira vez. Mais tarde regressa a Portugal, sentiu que tinha de fechar um ciclo e voltou à faculdade, terminando o mestrado em Psicologia em 2024. Foi há relativamente Foi há pouco pouquinho, tempo. sim. Fez um estágio transformador que ele levou até Londres, onde se especializou em parentalidade reflexiva. Foi aqui que tu me agarraste. Hoje mantém 2 áreas profissionais aparentemente distintas, psicologia e o método de Rose, mas que se cruzam no mesmo ponto, o desenvolvimento pessoal. Hoje na caravana recebo, e recebem vocês também, Mariana Nunes Rodrigues. Muito obrigada. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Um grande privilégio. Encontrámos-nos assim por acaso, na altura certa, que eu estava à tua procura e tu nem estavas a dizer que nem eras muito de gostar de dar entrevistas, mas eu cacei-te. Mas estou aqui com muito gosto mesmo. Então vamos voltar se calhar um bocadinho à tua infância. Foi uma infância boa, esses verões com os avós? Foi uma infância muito privilegiada, na realidade, a todos os níveis, não é? Mas essencialmente de afetos e acesso a viagens e a cultura os meus pais eram muito... A questão académica sempre muito importante, mas depois também os afetos, o viver com a família, com os amigos. Na outro dia estava a conversar isso com o José Gamer, que foi convidado também do outro podcast, que nos anos 80, 90, os meus pais viviam todos, vivia-se muito com os amigos, vivia-se muito em comunidade, e então as férias eram todas com os amigos, os fins de semana todos com os amigos, então eu, apesar de ser filha única e neta única, tinha muitos primos e estava sempre muito junta, e isso marcou-me muito. E depois as viagens, a minha mãe fazia questão de fazermos sempre viagens, uma pela Europa, grandes, e depois outra assim para um destino. Não era muito comum há uns anos, não? Não, mas ela era uma coisa religiosa, mas foi uma infância muito privilegiada mesmo. Como é que foste parar ao Brasil? Como é que fui parar ao Brasil? Porque eu andava na faculdade com 19 anos e a minha mãe trabalhou durante uns anos no Instituto Pasteur em Paris, em Lille. E dizia, tens muito nervosa, tens que fazer qualquer coisa, tens que não sei o quê. E ali onde eu moro havia uma escola de método de Rose, ou seja, que as técnicas do método de Rose são o yoga. Exato. Pronto. E tens que ir, e eu fui, e nem apaixonei-me, é do estilo, tudo o que eu penso está escrito. Foi uma sensação de identificação, e eu tinha 19 anos. E depois comecei a trabalhar... Foi super cedo mesmo. Sim, mas foi assim uma sensação de identificação. Nem foi assim, adorei, fiz aquelas coisas e adorei. Foi mesmo tipo, aquilo que diziam e aquilo que preconizavam era o que eu pensava e me sentia uma ovelha negra por pensar. Sim. Pronto. E depois, na altura casei, pela primeira vez, casei muito nova. E depois quando me separei, as minhas amigas tinham todas feitas Erasmus e ido para fora. Estavas desfasada. Estava um bocadinho, e o sonho da minha vida era ser mãe, sempre foi o único sonho que eu tinha, era ser mãe. E eu pensei assim, depois, quer dizer, não vou para Erasmus, não é? Sim. E volto, e depois o projeto conclui-se de alguma maneira. E então fui por 6 meses e fiquei 8 anos. Ai. Porque o lugar onde o nosso trabalho do método de Rose, do yoga, é mais desenvolvido era em São Paulo, que é onde está a pessoa responsável, não é? O mestre. E correu tudo bem. Deu tudo certo. E ficaste lá 8 anos. 8 anos, muito tempo. Adorei. Foi das experiências mais edificantes da minha vida. Ok, chegaste lá e de repente ouviste falar no método de Rose. Não, eu já era instrutora cá. Tu já eras cá, sim. Mas lá tudo fez sentido, não é? É. Eu era amiga também, não é? Eu era amiga da mulher dele, okay, conhecia, porque os instrutores é como no taekwondo, nas outras artes marciais, as pessoas conhecem-se todas, não, os profissionais. E portanto foi uma adaptação mais ou menos fácil.
E o que é que fala o método Terroso? O que é isto? Para quem foi a primeira vez que eu ouvi, foi contigo. Foi. Então, eu às vezes tenho alguma coisa em dizer, porque as pessoas, quando a pessoa diz que é instrutora de yoga ou de método Terroso, pensam, paz e amor, aquela coisa. Sim. E não tem nada a ver. Na realidade é uma filosofia de vida. E é uma filosofia de vida que vem da Índia, da cultura hindu, não da religião, mas da cultura hindu. E que tem três pilares, que é a filosofia comportamental, diz mais ou menos como é que a pessoa se deve comportar, filosofia especulativa, que é aquela que é mais parecida com a ocidental, aliás vários filósofos ocidentais foram buscar, sei lá, Sartre, Heidegger foi buscar as filosofias mais orientais, e depois a filosofia prática, que são as técnicas, que é o yoga, que é o que as pessoas mais conhecem. Exato. Mas isto está sempre alicerçado num triângulo. Okay. Pronto, e é isso, é trabalhar uma filosofia de vida. Imagina, se tu fosses minha aluna, hoje em dia estou mais especializada em aula personal, porque para conseguir gerir melhor miúdos e etc. Eu vejo quais são os teus objetivos, o que é que tu queres conquistar, física, emocional, mentalmente, no trabalho, e depois adapto aquilo que tu me pediste àquilo que eu sei que tu precisas, e aí é o traquejo de 24 anos a dar aulas e da panóplia de técnicas que temos. Certo. Pronto. Mas o teu trabalho é físico. É tipo, é uma não aula só, de ou yoga? seja, a aula tem 1h30 normalmente, a primeira meia hora conversamos, porque eu preciso de conhecer a pessoa, preciso de saber em que ponto é que ela está, o que é que ela quer conquistar, e depois é assim, é um processo que não termina nunca, porque tu conquistas um objetivo e depois procuras o próximo. Certo. E depois o yoga também é muito isso, não é? Uma pessoa está sempre a evoluir. Na realidade é um processo de autoconhecimento. Okay. Se tu me perguntar assim, qual é a palavra que melhor define, é um processo de autoconhecimento, de expansão da consciência sobre a tua própria vida. Como é que uma pessoa se autoconhece através desse método? O que é Bom, que lhe acontece? Acontece uma série de coisas, porque na realidade tu vais passando por uma série de técnicas que te primeiro que trabalham coisas, não é? Então imagina, um respiratório pode trabalhar a tua capacidade de concentração, a tua capacidade de gestão das emoções. E nós nos esquecemos de respirar tipo o tempo todo, não é? E sabíamos. Eu sou assim, aquela tipo, eu se calhar hoje ainda não respirei. Não, e sabíamos, porque em bebê nós sabemos respirar, não é? Exato. Se tu olhares para um Até bebê, a barriga deles, exatamente, não é? Portanto é voltar a essa respiração. E é um trabalho de consciência, por exemplo, da respiração, e nomeadamente do impacto que isso tem nas emoções, nos pensamentos. Depois tens técnicas de limpeza do corpo, que aquilo que o yoga preconiza é quanto mais limpo o teu organismo for, mais energia, mais saúde tu tens. Isso depois também vai à alimentação? Ok, certo. Depois as técnicas físicas, propriamente, que é o que o pessoal mais conhece, não é? O que faz é, primeiro, fortalece o corpo da forma mais completa possível, não é? Porque a lógica é sempre, se eu fortalecer, o meu corpo aguenta o impacto, seja do dia-a-dia, seja de esportes, porque, por exemplo, eu adoro trabalhar com pessoas que fazem desportos de alta competição ou são muito desportistas. Porquê? Porque o yoga prepara o corpo para evitar lesões. Exato. Não é? Porque é um trabalho diferente. E a cabeça. E o que é que acontece? Tudo o que tu és na vida aparece na prática. São as tuas frustrações, as tuas dificuldades. Por exemplo, se estás numa posição e aquilo te irrita e mexe com a tua paciência, tu começas a perceber que se calhar tu reages ali assim, mas se calhar reages lá fora da mesma forma. Há coisas que... E depois cada pessoa com a sua reação, não Isso. é? Tipo, a mim pode-me irritar mais uma coisa qualquer, que a outra pessoa é tranquila. Isso. E tu vais-te E depois vai-se assim. trabalhando. Ou seja, por um lado vais descobrindo, aquilo que descobres que gostas em ti potencializas, não é? E aquilo que descobres que se calhar não é tão positivo, vamos tentando atenuando. Há coisas que não consegues tirar porque é da personalidade, mas pode-se atenuar, pode-se ir aprendendo a viver a vida. Pronto, e depois o trabalho é de consciência, e cada técnica expande a tua consciência sobre ti mesma de formas diferentes. Às vezes, porque é que eu não digo que eu trabalho com isto? Porque as pessoas... Eu sou extremamente pragmática e este tipo de yoga é um yoga muito pragmático, quase matemático. Sabes? A premissa é, por exemplo, quanto melhor tu te conheceres, quanto melhor tu conheces a tua essência e quanto melhor a tua vida espelhar essa essência, mais realizada tu serás. E a premissa é esta. E agora vamos embora. Certo. Isto dito é simplicíssimo, não é? Feito tem uma dimensão de complexidade muito maior. Até porque não estamos habituados a estar tanto tempo a olhar para nós, não é? Sim. E depois eu obviamente adequo a forma de dar a aula à personalidade que tenho à minha frente, não é? Se eu tenho uma personalidade muito acelerada e começo logo desde o início a dar-lhe técnicas muito lentas, a pessoa foge-me, não é? Portanto, tem que haver uma capacidade de encaixar. Exato, ajusta-se. Sim, é fascinante. E depois, o mais fascinante é que o que aprendes em aula é para levar para a vida. E na origem,
o yoga era passado em família, chama-se Parampara, que é de boca ao ouvido, portanto ensinava-se em casa como se ensina a comer, a fazer Na outras Índia. coisas, na Índia, porque a origem tem mais de 5.000 anos de Sim. história. E era passado no dia-a-dia, portanto não havia aquele mise-en-scène que há de os retiros e os não sei o quê, era passado em casa com muita tranquilidade, como se passam outros valores quaisquer. Sim. Pronto. Cultura. Cultura. Quase cultura. É mesmo. É uma forma de estar na vida. Certo. Pronto. Que depois no início, às vezes, se calhar, tem que se ir treinando e depois fica interiorizada. E vai-se, com a prática, melhora-se. Sim. Aliás, acho que tu disseste isso na bocado, a lógica é uma lógica evolutiva constantemente. Ou seja, para nós não há limite à capacidade evolutiva e de autoconhecimento. Por muito que uma pessoa já se conheça, há sempre dimensões para conhecer. Ou dimensões de si ou dimensões dos outros, não é? Sim. Principalmente quem é mãe. Os filhos vão evoluindo. Nós temos que ir evoluindo com eles. E é difícil, não é? Pensamos quando eles são bebés e estão na hora do banho. Pagar dinheiro que é fácil? Não, isso é o melhor. Isso é o mais fácil. E o interessante é ir aprendendo este trabalho de conhecermos a nós e conhecermos os outros. É muito interessante. Dali, como é que foste parar à psicologia? Não sei se estou a dar um salto gigantesco na tua vida. Não, porque na realidade em 99 eu comecei o curso de psicologia no ISPA. E depois por uma série de vicissitudes, nomeadamente a doença da minha mãe, e eu já tinha outra profissão, decidi parar. Pronto, e dedicar-me só ao método de arroz e trabalhar só com isso. E depois quando o Lourenço, meu filho, fez 3 anos... eu digo que o Lourenço me tornou numa feminista furiosa no nascimento dele. Não sei, aconteceu qualquer coisa em mim de lutar por mim, pelas minhas coisas. É tão engraçado falares agora de feminista, porque eu hoje imagina, eu sou balança e então as coisas têm que ter um equilíbrio, e eu comecei a achar que feminista não é o mesmo que machismo. Ou seja, imagina, não. O machismo é tido como uma coisa negativa e o feminismo é tido como uma coisa positiva. Então, tipo, não são opostos, não são antípodas, não são. E então eu já sei que não é machismo, feminismo, é machismo, femismo. O feminismo é uma luta, é um movimento completamente diferente. É um movimento. Os outros são ambos negativos. Tanto o feminismo, que se considera as mulheres melhor que os homens, como o machismo, que se considera... Perfeito. Só hoje é que isto tudo se encaixou, porque eu queria um equilíbrio. Estamos em sintonia. Querias organizar isso dentro de ti. Queria organizar isto, porque é que se correspondem a 2 grupos, não é? Porque é que uma tem uma carga negativa e outra tem uma carga positiva. E eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas associam a palavra feminista a uma coisa negativa. Exato. Mas e é um movimento que todos queremos, homens e mulheres. Só de paridade, queremos de igualdade. Mas pronto, porque eu hoje estive a conversar com o ChatGPT sobre isto. Então olha, estamos em sintonia. Sim. Não, eu digo que o Lourenço me tornou, não sei, o nascimento de um homem. Pensei, eu não posso criar um homem machista, sabes? Não vai contra tudo aquilo em que eu acredito, não sei o quê. E depois pensei, tenho um ciclo para fechar, que é este da faculdade. Não sei, foi intuitivo, foi uma intuição. Não contei a ninguém, fiz tudo, reabri a matrícula e pensei, se vou fazer, porque eu já tinha o primeiro ano todo feito e muitas cadeiras do segundo ano. Eu pensei, não, vou voltar ao zero. Se é para fazer como deve de ser. As nossas hormonas para fazer como deve de ser. São incríveis quando, não é? E depois... É a responsabilidade, vem tudo. E depois fiz e adorei. Adorei, porque acho que fazer a faculdade com esta idade é completamente diferente. Adorei tudo. Devia ser, não é? Alguém uma vez estava-me a dizer, eu ouvi alguma coisa que devia ser ao contrário, que era, nós devíamos trabalhar primeiro, porque estamos na força, não é? E estudar depois, que é quando a tua cabeça já tem outro entendimento. Então, estamos a fazer ao contrário, primeiro estudamos, depois trabalhamos. Mas se calhar se trabalhássemos primeiro, estudássemos depois... Se adquiríssemos mas eu concordo contigo, adquiríssemos uma certa maturidade e ritmo de trabalho. Sim, experiência, não é? Mas eu escolhi não ir para o turno da noite, ou seja, porque a minha vida foi o desafio. Eu escolhi fazer com os miúdos e no turno da manhã. Sim. Porque eu queria ver... Qual era a diferença de idades? Então eles deviam ter 18 anos? Elas não tinham nascido... quando eu entrei na faculdade, portanto têm 20 anos a menos do que eu. Exato.
E principalmente foi muito giro, porque as meninas que me acolheram no primeiro dia fizemos a faculdade as 4 juntas, sempre a apoiarmos-nos uma à outra, principalmente passámos pelo Covid. Então estudávamos juntas, fizemos tudo, seguimos Elas deviam caminhos. adorar ter assim uma pessoa mais velha que... Eu acho que é muito recíproco, sabes? Tu e elas. Sim, estabeleceu-se uma relação muito gira que se mantém até hoje. E os pais delas devem ter adorado que tu tivesses lá, que assim... Mas isso não sei. Foste ajudando. Isso não sei. Mas acho que, por exemplo, elas são miúdas com muito mais cabeça do que eu era em 99 na faculdade. Sim. Aquelas. Pronto. Sim. Mas foi uma experiência espetacular. Mesmo as cadeiras que tu não adoras tanto, tu percebes que aquilo serve para qualquer coisa. Sim, tu consegues. Sim. Enquanto quando és miúda estás tipo, que sei, porque é que eu estou a estudar isto? Não, porque é que não sei o quê. E desligas e estás. Consegues ver porque é que aquilo faz sentido de alguma maneira. Até estatística, adorei estudar estatística. É sério. Que é mesmo outra maturidade para completamente aquilo. Tudo bem que era a aluna chata que estava na frente a perguntar, mas porquê? Mas não sei o quê. Mas não. E eu pensei, estamos nas tintas, é para fazer, para fazer bem. Então bom, realmente é isso. Estudar mais tarde eu acho espetacular. Tem imensos benefícios. Sim. Vou estudar. Sim. Mesmo e principalmente online e não sei o quê, podemos aproveitar de outra forma, não é? E porque eu acho que se é muito novo quando se tem que escolher. É muito novo e há muita pressão para escolher bem. E eu acho que os jovens precisam de entender que há sempre momentos, foi outra das coisas que eu, sei lá, a Julieta tinha 5 anos, o Lourenço tinha 3, e eu pensei, eu acho que isto também é um bom ensinamento para eles, que há sempre momento para recomeçar, para fazer mudar a vida, e está tudo bem. Sim, também mudámos isso. Antigamente era tipo, fizeste, faz até ao fim, não sei o quê. Os nossos pais eram um bocadinho assim, não é? E o diploma e o canudo e não sei o quê, graças a Deus estamos um bocadinho mais abertos a fazermos o que gostamos e estarmos felizes. Ou pelo menos tentar que os miúdos encontrem o seu caminho. Porque aí voltamos àquilo que é o meu viés profissional, que é nós temos que viver a nossa verdade. Se não vivemos a nossa verdade, a coisa não funciona. Não vai dar bom resultado. Não. Como é que chegaste à psicologia? Ajuda-me. Como é que eu cheguei à parentalidade reflexiva? Sim. Olha, foi muito giro. Eu fiz um estágio reflexiva. Parentalidade reflexiva. Que eu te prendi. Porque tu me prendeste, que eu quero saber mais sobre isso. Isto é a minha paixão. Desde 99 que a minha paixão sempre foi a relação mães, filhos, bebés, pronto. Mas na realidade isto surgiu num contexto muito específico. Eu fiz um estágio transformador no Hospital Dia Programa A em Santa Maria. Pronto. O que é o Hospital Dia Programa A? O hospital os pacientes estão internados parcialmente, ou seja, eles estão internados mas vão dormir a casa. E são doentes com psicopatologia grave ou que tiveram episódios agudos e muito, muito fortes. E nós estávamos a conversar e a terapia, ou seja, há uma série de atividades, nomeadamente grupos multifamiliares, que eu achei que não ia gostar de grupos e fiquei fascinada com os grupos, nomeadamente os multifamiliares, porque tu vês tudo, todas as dinâmicas, tudo. E um dia, no pós-grupo, conversamos sempre. E estávamos a conversar e eu pensei assim, há uma questão de transgeracionalidade aqui tão grande, quando tu vês as famílias, não é? Sim. Que já o bisavô tinha problemas mentais, a avó, os avós, essas os pais. heranças. E tu começas a ver que há uma transgeracionalidade, há uma coisa que se mantém. E eu pensei assim, bom, estávamos a conversar na realidade, e eu pensei assim, porque o grupo é multidisciplinar, há psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiras, que é fascinante teres essa... E eu disse, bom, se não se faz nada pela forma como estas mães, as nossas pacientes que têm filhos, criam os filhos, ou cuidam dos filhos, daqui a 20 anos temos cá os filhos. Certo. E estávamos a dizer isso, e a diretora do hospital, a doutora Paula Godinho, disse assim, olha, quem tem cursos muito giros sobre isso? E eu disse, porquê é que não montamos um grupo? Porque uma coisa direta é muito acusatório, não é? Então mais um grupo para trabalhar a parentalidade. E ela disse, olha, quem tem cursos muito giros sobre isso é o Anna Freud Center, em Londres. E a minha intuição mais uma vez disse, não, esquece, é já. É isto. Entrei online, só havia cursos presenciais, e eu pensei, vou para Londres, quer saber? E fui para Londres, fiz o curso, certifiquei-me, e pensei, eu quero montar isto em Portugal, porque pela forma como o assunto é tratado
E pronto. O que é a parentalidade reflexiva? O que é a parentalidade reflexiva? É uma forma de estar na parentalidade cuja base é a mentalização, é o processo de mentalização. Explicando. Ok. Explicando. Estou aqui. Ou seja, não é daquelas fórmulas assim. Então agora você faz assim e depois dá 4 passos para a esquerda, 4 passos para a direita e depois resolve-se tudo e o problema desaparece. Aquelas fórmulas muito... Sim. Aqueles programas muito... Aqui, mais uma vez, voltamos a uma forma de estar na vida em que a lógica é nós conseguirmos ver-nos a nós mesmos de fora e aos nossos filhos e às outras pessoas de dentro. Tentar imaginar. Ou seja, é tentares pensar, primeiro ganhares consciência de quem tu és, de como é que tu pensas, de quais são os teus sentimentos, quais são as tuas emoções. Isso, o autoconhecimento. Volta tudo à mesma coisa. E tentares refletir sobre isso, por exemplo, é tentares pensar que estás zangada em vez de agires zangada. Ok. Pronto. Tem que haver aí tipo tempo. Afastamento. E às vezes só consegues isso a posteriori. Okay. Mas tudo bem. Ok. Já te zangaste. Mas consegues refletir sobre isso, tipo, zanguei-me porquê? O que é que, por exemplo, o meu filho fez que ativou... Isso dá para, quer dizer, não é só para a parentalidade. Exato, é para tudo, para é para trabalho, tudo. Porque na realidade, quem cunhou este construto foi um autor que se chama Peter Fonagy, que é um autor inglês, e ele cunhou para outra coisa. Na realidade, eles perceberam isto quando eles trabalharam com crianças diabéticas, que não aderiam ao tratamento da diabetes. E na realidade foi ótimo porque conseguiram mensurar o processo que a mentalização faz. E então o que eles foram ver é tentar perceber, mas porquê é que eles não aderem ao tratamento? O que é que se passa nestas crianças? Não aderem porque não queriam dar as picas ou não queriam... Exato, não queriam dar a insulina, não queriam medir, não queriam não sei o quê. Portanto, isto já foi há mais anos, não havia as bombas como há agora, mas não interessa, não aderiam ao tratamento. E eles disseram, não. O que é que nós podemos fazer isso, para... O que é que se está a passar com estas crianças? Vamos conhecê-las, vamos saber quem é que elas são, perguntar-lhes... quantas vezes é que se faz isto? Mas o que é que se está a passar? Porquê é que vocês não aderem? Tentar chegar à pessoa, e agora o processo de mentalização, imaginar o que é ser uma criança com diabetes, estar nessa circunstância, e os medos, as inseguranças, e tentar perceber, pôr-se no lugar dela e perceber o que é ser essa pessoa. Claro que isso é um processo imaginativo, porque nós nunca sabemos o que é que a pessoa está efetivamente a pensar. E às vezes esses processos até acontecem tipo adolescências, não é? Que é aquela fase... Que é a fase é uma fase de muito pouca mentalização, não é? Exato. Porque depois há outras coisas. Mas ainda assim, e a One Afraid Center tem... Por acaso vou fazer esse curso em setembro, de mentalização em adolescentes. Mas o processo é... Nós estamos todos a precisar, os meios... E se tu pensares, é um modus operandi, é uma forma de estar na vida, não é uma fórmula mágica. Ok, eu estou a conversar contigo, ou tu estás a conversar comigo, estás a pensar o que é que eu estou a sentir neste momento, o que é que está a despertar em mim. Podes fazer a posteriori, não precisa de ser agora. Ou quando estás a olhar para mim, estás a pensar, mas quem é a Mariana? Como é que eu posso perguntar-lhe uma coisa que faça sentido para a vida dela? Esta experiência que ela passou, o que é que isto significa? E é tentar pôr-te no lugar do outro e perceberes o que é que o outro sente, como é que ele reage, em vez de ficares preso ao comportamento. Por exemplo, nas crianças, as crianças que se portam mal, em vez de estás preso ao comportamento, é tentar olhar e pensar, mas porquê? O que é que aconteceu? O que é que isto me está a dizer? Por exemplo, imagina, uma coisa pessoal, tenho um dos meus filhos, precisa muito, por exemplo, de ou o corte de cabelo não sei quantos, ou a marca de não sei quê, e isso, como eu não sou assim, irrita-me um bocado, mas isso é porque ele quer aceitação nos seus pares. Provavelmente, não é? Provavelmente. E passámos a olhar assim, o que é que se está aqui a passar? É isso. Para, em vez de eu tento-lhe dizer, olha, também a marca não vai fazer com que gostem mais de ti ou não é? Não vai mudar as coisas, usares isto ou aquilo. As pessoas não vão gostar mais por aquele corte de cabelo ou não. Mas esse raciocínio que tu fizeste é o que se tem que fazer. Por acaso foi o meu marido que fez. E depois ir... Então crédito ao marido. Ao marido. Mas se calhar ir mais profundo, que é perguntar mesmo, mas porquê é que queres esta marca? Sem julgamento. Certo. Sem julgamento, ou seja, tentar mesmo
olhar para a pessoa e vê-la e entendê-la. O Peter Fonagy, ele diz uma coisa muito interessante, que é no cerne da essência humana está a necessidade de ser compreendido. Certo. Seja quem for, é o que tu estás a dizer. Mesmo Ou seja, que nós achemos que não tem razão ou que não sei o quê, a pessoa quer é ser compreendida. ela quer é ser compreendida. E quando ela é compreendida, ela fica mais disponível ou se sente compreendida, ou sente que há um movimento para nós a compreendermos, Atenção. ela fica mais disponível àquilo que nós temos a dizer, do que simplesmente dizer, não vai usar essas marcas porque também acho isso ridículo. Exato. Ou seja, isso é um processo que eles chamam de não mentalização. E tu vais dizer, mas na loucura do dia-a-dia, como é que nós conseguimos isto? Como é que isto se faz na prática? Eu brinco que isto há de ser um treino. É isso. Eu brinco que isto é um músculo que se treina. E é uma forma de olhar para os nossos filhos e para as pessoas. E que pode começar desde bebê. Por exemplo, desde bebê há uma técnica que se pode usar que eles chamam marked mirroring, que é espelhamento, desculpa, que é, por exemplo, sei lá, se a criança está a chorar, tu olhas para a criança e tu mimetizas o que ela está a sentir para ela perceber que alguém a está a ver. Que alguém a está a perceber. Sim. E isso ajuda. Tipo aquela coisa do se ela está triste, não vou estar à gargalhada, não é? Ou seja, eu espelho, porque empatia. É isso, porque na realidade o mundo dela sou eu, ela conhece o mundo através de mim. Então se eu espelhar, é mais fácil dela regular as emoções dela. Obviamente que eu estou a simplificar aqui isto ao máximo, que é para não ser uma coisa um bocado... mas, por exemplo, começa aí, com as crianças mais crescidas, é mesmo conversar com elas. Mas porquê? Mas isso faz-te sentido porquê? E a criança, ao sentir-se ouvida, ao sentir que é conversado e que não é simplesmente não pode, acabou. Certo. Quando às vezes se calhar até tem que ser, ok, há momentos em que é assim, tem que vestir os ténis, porque tem que vestir os ténis, podemos ir embora. Exato. Tá bem? Não é aquela coisa... Faz o que quiseres. Nem pensar. Que eles precisam de limites. Nem pensar. Nem pensar. E depois eles precisam e gostam de limites. Eu acho que as crianças pedem que os pais estejam ali a balizar. É porque é a única forma deles conhecerem o mundo. Não é? Eles têm, a função deles é testar os limites. Agora, por exemplo, a adolescência, a função deles é testar os limites para descobrir a identidade deles. Tenho imensos amigos meus que dizem, porque ele está-me a testar tanto, ele está não sei o quê. Eu disse, ainda bem, ele está a cumprir as tarefas da adolescência, que é uma seca para nós, é? Sim. Pronto, ou seja... E que técnicas é que nós devemos desenvolver, ou se há algumas técnicas para começar? Não estou a dizer mais. Aliás, o programa tem. Ou seja, porque tu tens alguns construtos. Isto tem que se aprender, não é? Nós não estamos. É isso. Ainda mais nós vimos de uma educação muito déspota. Sim. Faz não sei o quê. E muito vertical, assim, não é? Sim, e porque eu mando e acabou. E acabou. Pronto. E não há, não há questionamento. Vezes tem que ser. E como nós estamos a dizer, às vezes tem que ser, acabou e pronto, e faz, porque claro, eu sou teu pai e porque é assim. Ou se a criança está em risco, ou se... Claro, quer dizer, exato, às vezes temos que obviamente chegar à frente. Mas outras vezes não, e outras vezes estamos ali se calhar a perder a essência do que ele nos está a querer dizer, não é? Sim, até porque uma das coisas porque repara, isto vem, a parentalidade reflexiva tem uma base teórica muito grande, nomeadamente as teorias da vinculação, do Bowlby, foi o que sempre me apaixonou. Aliás, trouxe-te aqui os livros todos. Os livros todos cheios de post-its. Que basicamente é toda a criança, e isto até a vida adulta, precisa da proximidade com um cuidador primário que o ajude a conhecer-se e a regular-se emocionalmente. Precisa de afeto, precisa de toque, precisa de conhecer o mundo através do outro. Não é? E nós somos esse outro, não é? Certo. Pronto. Não precisa de ser a mãe ou o pai, é um cuidador primário. Pronto. E então dá na base... Dá para professores, dá para pais, dá para todos os que têm aquele contacto mais próximo com os avós. E tem um contacto muito... Os avós muito. E depois tem a base na teoria da vinculação, tem a base nestes construtos que é a mentalização e o funcionamento reflexivo, que é pôr em prática a mentalização, não é? É tipo, ok, é eu conhecer-me a mim, conhecer as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas reações, pensar sobre elas. Porque é que eu fiz isto? Qual é, tipo, se um filho nosso diz qualquer coisa e nós explodimos, onde é que ele tocou? Onde é que ele tocou que fez com que eu tivesse esta reação? E depois pensar, olhar para os nossos filhos como seres independentes de nós.
que às vezes as pessoas têm Exato. muita dificuldade. Às vezes os pais pensam nos filhos como uma extensão deles. Mais um braço e uma perna. Não E é? na realidade eles são, desde bebés, são pessoas distintas de nós, com temperamento específico, com vontades específicas, e é olhar para eles dizem isto é muito E depois giro. é muito engraçado, mesmo com filhos diferentes, realidades diferentes, não é? Sim. Necessidades E diferentes. termos essa capacidade de adaptação, que às vezes isso é difícil, muito não é? difícil no dia a Pronto, dia. no dia a dia é muito difícil. Mas eles dizem que é uma stance, não é? Que é uma postura, é uma forma de estar, de curiosidade. Tu queres saber, que é o que tu estás aqui a fazer comigo, não é? Tu estás numa posição de querer saber o que é que ela tem para dizer, e isso faz com que a pessoa... Isso inspira-me muito também, porque eu roubo aqui coisas dos convidados e levo para a minha vida. Sim. Tento aplicá-las. Mas Estava é isso. Na realidade, Sim. o processo de mentalização é esse, e é tu manteres a curiosidade, estás disponível, o outro sentir-se ouvido e sentir-se validado. E estamos sempre nesta dinâmica. Sem julgamento. Sem Porque julgamento. tu podias estar aqui a dizer coisas que eu não concordo e eu até podia dizer, mas porquê? Não sei o quê, mas não estou, quer dizer, não vou estar aqui a dizer... E nem eu ficar melindrada Exato. porque tu não concordares. Exato. Que hoje em dia isso acontece muito. Sim. E às vezes os pais ficam muito As melindrados. pessoas não sabem já ouvir opiniões que não... Está difícil, não é? De uma Sim. pessoa dar uma opinião contrária, Sim. as pessoas ouvirem... Aquele lugar comum, concordar em discordar, Exato. É isso mesmo. não é? E às vezes com os filhos... E está tudo na boa. E está tudo na boa, não é? Desde que a premissa seja afeto, gostamos uns dos outros, respeitamos-nos, sabemos do lugar de cada um, sabemos os limites, isto em relação aos filhos, não é? Há muita dificuldade às vezes de aceitar, principalmente na adolescência, que os filhos têm uma cabeça própria e pensam por eles, e se calhar pensam coisas completamente diferentes de nós. E aceitar isso, Sim. dentro de limites, obviamente, não é? Certo. Mas Tu viste a série da adolescência? ainda não vi. É tão engraçado que eu Toda a gente pergunta isto, não? sim, e quase todos os meus colegas psicólogos com quem eu convivo não veem, porque não viram ainda, mas vou ver. Porque acho que nós no consultório depois também vemos essa realidade. Exato. Muito exposta. Se calhar não com um drama tão grande como ali, mas... Ou tão encenado, não é? Mas não, há acho dramas muito complicados que aparecem. Quer dizer, eu, por exemplo, no Hospital Dia vi muita coisa assim, bem mais pesado. E isto é claramente uma vida a correr dos pais. Esta praga que nós temos de telemóveis e ecrãs e não se saber o que é que se passa. Como é que, se calhar, isto também dá para aplicar a isso, não é? Tipo, como é que nós entramos, principalmente na adolescência, num mundo tão fechado dos nossos filhos, que eles não querem que nós vamos lá? Como é que nós chegamos a eles? Eu acho que é manter esta postura de curiosidade, mas perceber que é o ritmo deles. E sem julgamento também, porque eles não podem ser julgados, senão ainda se fecham mais, não é? O próximo, estes autores têm uma pesquisa a seguir, porque isto é resultado de uma pesquisa muito grande. Tem uma pesquisa a seguir, porque isto tem que ter fundamentação teórica e evidência científica, não é? Tem uma pesquisa a seguir e o título do livro eu acho maravilhoso, que é How Do You Hug a Cactus? Que é maravilhoso, porque é isso, não é? Como abraçar um cato. Como é que tu abraças? Como é que abraças um cato? O adolescente é um cato, não é? Exato. Tu estás sempre Cheio a tentar de e estás... Certo. Ou seja, eu acho que é perceber que primeiro não há adolescentes iguais, mesmo nos filhos eles vão ser diferentes. Essa coisa de a adolescência, cada pessoa passa pela adolescência da sua maneira e como é que é o meu filho nessa adolescência, o que é que ele precisa, como é que ele é, que ser humano é que ele é. E tu vais dizer, mas isso exige-me tempo e disponibilidade emocional que às vezes na correria do dia a dia é difícil. Sim, mas aí temos uma escolha para fazer, não é? E depois há uma coisa muito importante que é preciso dizer, todos os estudos evidenciam isso. Uma mãe ou um pai que acerta 30% do tempo já está ótimo. Isso é um grande descanso. E isto Vou tentar 30%. Não, pelo menos, no mínimo. E isto é muito importante, porque os pais hoje em dia vivem com muita culpa de será que estou a fazer bem, será que estou a acertar, será Eu também olho para os pais agora, não sei se tu vês, eu vejo tipo os meus, anda tudo a correr, o tempo não chega para nada, anda tudo contra relógio. E nunca estão no lugar, ou seja, estão aqui a conversar contigo, a pensar no que vão fazer a seguir, estão no a seguir a pensar no que vão fazer a seguir, parece que nunca estão efetivamente onde estão. Isso
E pronto, isso é o sucumbir a esta velocidade e a esta lógica da sociedade, não é? Eu acho que o que a parentalidade reflexiva faz é propõe-te uma nova abordagem que tu adquires, adotas se quiseres e adotas na dimensão que quiseres, mas dá uma certa tranquilidade de que é uma abordagem que funciona e que tem prova científica de que funciona. Mas o mais importante é, à medida que tu fores falando, por exemplo, com um filho e vais percebendo que funciona, e isso vai-te dando vontade para continuar a treinar este músculo. Ou seja, retroalimenta-se positivamente. Diz-me só uma coisa, estávamos a falar e depois eu acho que te interrompi, que era... Diz as técnicas. Ok, eu estou, exato, e estou irritadíssima que ele quer cortar o cabelo de uma forma bastante flare. E eu não queria, porque ele é lindo. E não quero que o meu menino fique com ar. Exato. E ele quer porque todos os amigos vão fazer e porque aquela coisa. E eu só me apetece é dizer que não ali. Que ferramentas é que eu posso adotar, tipo assim na prática? Claro, no início, e depois eu vou trabalhar com calma tudo isso. Mas que não seja dizer um não e pronto. A primeira coisa é parar e pensar, porque é que eu quero dizer um não? Porque é que aquilo me faz confusão? O cabelo cresce. Porque é que é tão importante que seja fleiro? O que é que interessa? É fleiro para quem? Para os outros? Vou ficar incomodada que os outros acham que é fleiro? Sim. Ou é fleiro para mim? Ou são os meus paradigmas todos que eu trago da mãe, do estrato social, da mãe, coitada, da mãe, do pai, do estrato social, da família. Primeiro questionaste porquê? Para quê? Vale a pena esta disputa com o meu filho? Sim. Depois conversar com ele, porque se nós fizermos só isto... acima de tudo, o que mais me preocupa é a história de os amigos. Mas é isso, era aí que eu ia. Se nós fizermos só este processo... Na adolescência, eu própria também, os meus amigos, não é? Tudo era... Mas a minha amiga disse e a minha mãe disse, mas eu já te tinha dito, pois, mas a minha amiga disse. Porque agora é a época dos pares. Exato. E é assim que seja. E é importante que seja. É importante que seja porque é uma construção de identidade. E às vezes os pais também têm dificuldade em perceber que continuarão a ser extremamente importantes, mas quando se entra na adolescência os pares são muito significativos. Mas isso é perigoso. Mas é importante que seja assim. Ou seja, faz parte das tarefas, não é? O que é que a parentalidade reflexiva sugere? É que se converse. Ou seja, porque não adianta tu fazeres o teu processo internamente, mas não partilhares. E isto é partilhar desde pequeninos. Tu podes partilhar isto com crianças de 3 e 4 anos, Sim. Que é, sei lá, ele quer um gelado. Imagina, vou sair da adolescência e vamos para um gelado. Porquê é que eu não quero que ele coma um gelado? Sei lá, imagina, está na hora de jantar, não vai ter fome. Em vez de dizer não, é dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, daqui a bocadinho vai ser hora de jantar. Não faz sentido, vais perder a fome e vais perder a fome para aquilo que é importante. Ele se calhar vai olhar para ti e ficar zangadíssimo, mas explicaste-lhe. Mas à mesma não. À mesma não. Ok. À mesma não. Ok. Porque tu decides que não. Ok. Não é? E porque na tua cabeça faz sentido que não. Não é aquela coisa, mesmo pronto, então se o menino quer, então o menino leva. Mesmo que esteja a espernear com uma birra gigante. Sim, mas explicaste-lhe. Certo. Ao explicares e ao dar-lhe contexto, e não sei simplesmente o não, ele até pode fazer a birra, mas vais interiorizando nele uma capacidade de dialogar e de refletir sobre as coisas. As coisas não são só não, elas têm um sentido. Muitas vezes nós não damos o contexto aos miúdos porque achamos que eles não entendem. Mas eles entendem. E ao fazeres isso com eles, treinas isso para ti. Ao fazeres isso com eles, treinas isso para ti e ensinas a que eles façam isso para eles. O que é que acontece? A relação pais-filhos melhora substancialmente, porque há mais intimidade, há mais conversa, há mais presença, e ficas mais descansada porque então eles conseguem fazer isso nas vidas e nas relações deles, nomeadamente nas dos pares. Que é questionarem-se, por exemplo, imagina, ele quer ir cortar o cabelo. Ele pode cortar o cabelo se calhar em última instância ele vai cortar o cabelo àquela forma fleira que tu vais odiar. Mas fizeste-o questionar porquê, dizer, está bem, então explica-me só porquê. E ele vai fugir, não é? Porque eles fogem todos, então se for rapaz vai fugir. E tu dizes assim, está bem, mas só para a mãe entender, porque então senão eu vou-te dar um não direto, então diz-me só para eu entender. E a certa altura ele há de chegar aos pares e diz assim, mas precisas disso para te aceitarem? Ou precisas disso porque queres? E repara, tu estás a treinar um músculo de pensamento nele. Mesmo que não seja neste corte de cabelo, se calhar no próximo. Isso. ou noutra situação qualquer em que haja uma tentativa de influência, ele vai se questionar, vai ter sentido crítico, vai pensar, isto faz sentido para a minha vida, é isto que eu quero. Porque às vezes acontece o seguinte, querem que as crianças cheguem aos 18 anos e escolham por elas. Escolham por elas coisas, e sejam adultos e agora escolha. Mas isso a criança nunca foi treinada a pensar sobre isso.
Exato. Como é que ela vai fazer isso? Não há ferramentas, não é? Agora, há ferramentas, neste programa, há ferramentas, Certo. nomeadamente o mapa dos pais, em que tu avalias o teu percurso enquanto pai, as tuas influências atuais, as tuas influências passadas, o que é que te Isso é move. incrível. É muito Isso é um giro. trabalho giro. É muito giro. Eu sou louca por isto. Depois tens a app dos pais, que é um conjunto de coisas que te fazem refletir sobre dimensões de porque é que tu fazes as coisas ou porque é que não fazes. Tens o jogo das duas mãos, que aí é para decidir coisas difíceis, que é do estilo processo de negociação, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido e onde é que vamos encontrar pontos comuns. O termómetro emocional, que é do estilo, eu não posso chegar ali, porque se eu chegar ali, Exato. eu já não estou... Ou então já entrares assim, estás num dia coisa e... Assim, Onde é que já foi a mentalização? Exato. Mais Esquece. vale dar uma volta e respirar fundo e já vai. Eu tenho uma história muito gira com o meu pequeno, porque eu decidi fazer a faculdade 5 anos, não é? Eu não ia estar 5 anos ausente dos meus filhos, até porque trabalho. Portanto, eu tive que ter a capacidade de fazer com eles em cima de mim. Exato. E no Covid e não sei o quê, apareciam em todas as aulas. Mas foi muito giro, E a certa altura... Pelo menos praticaste a mentalização. Super, super. E a certa altura, eu estava a estudar e o Lourenço pequenito veio ter comigo e eu disse-me qualquer coisa e eu explodi para cima dele. E ele assim, ai, credo, mãe, que exagero. 3 anos. Pai, eu desatei-me a rir. Eu disse, ai, Lourenço. Ele já percebeu. Eu disse, ai, Lourenço, tens toda a razão. Isto foi um disparate. Ele assim, oh, mãe, que exagero. Que querido. Mas percebes? Sim, porque ele já tem ali aquele limite. Sim, ou seja, passou aquele limite, e já temos não está bem. e temos esta dimensão Sim. dele também perceber, pá, mãe, passou-se. Quer dizer, isto também não é normal. A mãe normalmente conversa comigo. Ou seja, e até hoje rimos-nos dessa história. Sim. Mas ela é boa para ilustrar que tu, a certa altura, tu tens ali um momento de não mentalização e é normalíssimo. Sim, e até é muito bom para pôr limites aos outros, que é assim, tipo, tu não falas comigo assim. Completamente. Para a vida, não é? Completamente. Quando forem mais velhos, tipo, Completamente. de respeito. Completamente. Não é? No outro dia estava com a Julieta no Colombo, coisa nada glamourosa. Pá, e agarrei-a porque ela estava coisa. E ela assim, oh mãe, é o meu corpo. A mãe não agarra assim, não. Epá, limites. Eu compreendo que temos que ir. E eu olhei para ela e disse assim, tens toda a razão. Tens toda a razão, e vazia completamente o teu espaço. Ou seja, se me vais dizer assim, consegues sempre isso, nem pensar. É um músculo que se treina, e é uma coisa que depois vais ficando contente porque consegues fazer. Sim. E porque vês que as relações melhoram. E as ferramentas que estás a passar a essa pessoa para a vida dela. E a segurança que isso te dá do estilo, ok, está preparado para se aguentar. Exato. Mas muito incrível. Deixa ver, de ferramentas eu acho que temos, são essas. Estas são as ferramentas que nós... Porque depois o programa são 8 sessões... que depois tu podes fazer, tu podes usar a parentalidade reflexiva como terapia individual, como terapia em grupo. Neste caso, o que eu estou a montar em Portugal é um programa de 8 sessões, que podem ser semanais, podem ter a distância de 15 dias, isso depende do grupo. Isso é ótimo, porque 8, quer dizer, não é eternamente, dá não, e há um início e um fim. E não é terapia, é um programa psicopedagógico, que basicamente te ensina uma lógica de funcionar. E depois tu testas essa lógica e dá-te ferramentas, por exemplo, a última sessão é, e se tudo correr mal, quando tudo corre mal, o que é que se faz? Onde é que se vai buscar? Pronto, ou seja, é uma coisa muito pragmática. Sim. Que tu podes usar e depois quando tens dúvidas podes voltar a perguntar, pá, isto correu-me está mal, como é que não é? Mas tens aqueles 8 programas fechados, aquelas 8 sessões fechadas do programa. Sim, tão bom. E as pessoas, através do teu Instagram, conseguem... Como é que as pessoas chegam até ti? Pode ser. Instagram, eu vou pôr aqui na descrição. Sim, na realidade pode ser através do Instagram. Nós estamos a fazer muitas ações em escolas, nos colégios, porque isto na realidade, porque é que eu me interessei por esta área? Porque eu acho que se ensina, e bem, a dar banho às crianças, naqueles cursos pré, a dar banho às crianças, a vestir, vamos sempre ao banho, não é? A dar banho, a alimentar, aquelas coisas todas que garantem a sobrevivência, mas fala-se muito pouco sobre as transformações emocionais, fala-se muito pouco, dá-se muito pouco apoio aos pais na dimensão emocional. É verdade, há uma coisa que é, nós fazemos tipo um enxoval, não é? Preparamos tudo, o quarto e a caminha e o enxoval e a roupinha e a hora de dar comida e não sei o quê, mas depois tipo os valores, o método que nós vamos querer de educação para os nossos filhos, o que é que temos que mudar em nós, isso nós não estamos preparados, não há um pré
não. ah, E eu, quando fui mãe, que tive Um pós-partos pré- muito difíceis, parentalidade, não há um Isso, pé para. Não é? porque é uma aprendizagem. Eu tive pós-partos muito difíceis nessa dimensão, eu acho que por isso também fiquei muito fascinada pelo assunto. Pensei, ninguém nos preparou para a violência que isto é. Não me digam que isto é uma coisa linda e maravilhosa, porque isto exige treino, exige adquirir ferramentas e competências e exige que alguém... Queremos uma coisa bonita, não é? Que é Sim. para isso que estamos cá. Sim, sim, sim. E queremos vínculos, olha, voltamos ao vínculo. Vínculos fortes com os nossos filhos, porque está mais do que provado que uma vinculação segura, uma vinculação forte, depois prediz uma capacidade de gestão da diversidade e de segurança na vida futura das crianças. Adorei ter-te cá, foi mesmo espetacular, foi muito Passou bom, tão passou rápido. muito rápido, não foi? Foi. Então, mas as pessoas podem te contactar pelo Instagram, Sim. costumas ver as mensagens. Os grupos são pequeninos, de propósito, não quero grupos grandes, Sim. porque acho que se gera mais intimidade, Claro. mas depois eu dou Porque ali informações depois às também deve haver muita partilha, não é? É bastante intenso. Exato. Mas é fascinante. E depois, porque é que o grupo é importante? Porque tu reveste no outro. Tu podes, por exemplo, ser uma pessoa mais reservada e não gostar tanto de partilhar, mas se ouvires a história de outra pessoa, tu reveste, não te sentes tão sozinha. É como aos podcasts, ouvir é mágico. E não te sentes tão Não é? sozinha. Ouvir o outro, ter atenção ao outro é mágico. É isso, é a base. Obrigada. Obrigada Adorei eu ter-te pelo cá. convite. Obrigada por teres vindo, mesmo este passeio Obrigada. maravilhoso. Obrigada eu. Obrigada, boa semana. Beijinhos.